No escaldante verão de 1994, nos gramados verdejantes dos Estados Unidos, a seleção sueca cativou fãs do mundo todo escrevendo um conto de fadas moderno no maior torneio do futebol mundial. Com uma geração de jogadores talentosos e um estilo de jogo ofensivo e vibrante aliados a uma disciplina férrea, eles não só conquistaram a preciosa medalha de bronze, como também se tornaram parte inesquecível da memória de toda uma geração de amantes do futebol. Foi uma jornada incrível na qual os garotos nórdicos, inicialmente considerados azarões, derrotaram gigantes sucessivamente para ascender ao seleto grupo das equipes mais fortes do mundo. Mas por trás daqueles momentos gloriosos, havia jogadores com destinos muito individuais. 30 anos se passaram e o tempo deixou marcas diferentes em suas vidas, altos e baixos, que nenhum plano tático poderia ter previsto. Alguns continuaram a conquistar novos patamares em funções de treinador. Alguns escolheram um caminho tranquilo após a aposentadoria e outros tiveram que encerrar suas jornadas em momentos trágicos. Vamos revisitar as memórias e relembrar as trajetórias turbulentas de 15 figuras exemplares que formaram a alma da geração de ouro da Suécia. Thomas Ravelli não era apenas um goleiro, mas também a alma e o símbolo do espírito de nunca desistir. Aos 34 anos, idade em que muitos goleiros já pensam em se aposentar, Ravelli apresentou uma atuação brilhante e segura. Com seus olhos penetrantes e reflexos extraordinários, ele deixou uma marca indelével nos corações dos torcedores, especialmente com suas duas defesas de pênalti clássicas nas quartas de final contra a Romênia. O momento em que ele saltou de alegria com um sorriso radiante se tornou uma das imagens mais icônicas da história da Copa do Mundo. Após o sucesso nos Estados Unidos, Ravelli continuou sua longa carreira no IFK Göteborg, onde conquistou vários campeonatos nacionais, antes de uma breve passagem pela MLS com o Tampa Bay Mutiny. Ao se aposentar, ele não seguiu uma carreira de treinador sob alta pressão, mas sim tornou-se palestrante motivacional e personalidade da televisão. Ele utilizou suas habilidades naturais de comunicação para compartilhar ideias sobre trabalho em equipe e como superar a pressão. Sua vida pessoal é relativamente tranquila com sua família em Gotemburgo, onde dedica seu tempo a seus hobbies como o golfe e a trabalhos de caridade. O aspecto mais instigante é a conexão entre seu papel em campo e sua vida real. A imagem de um maluco carismático, às vezes excêntrico em campo, parece contrastar completamente com o Ravelli calmo e ponderado fora dele. Ele admite que suas expressões exageradas em campo são simplesmente sua maneira de aliviar a pressão sufocante de ser goleiro. Hoje, aos 64 anos, Thomas Ravelli ainda marca presença com frequência em grandes eventos de futebol. Sua trajetória é uma prova de seu intenso amor pelo futebol e continua a inspirar jovens goleiros com sua coragem. Patrick Anderson tinha apenas 22 anos na época, mas já lhe havia sido confiada a crucial função de ser a rocha da defesa. Com sua calma inteligência tática e desarmes precisos, como os de um cirurgião, ele demonstrava uma maturidade muito além da sua idade. A serenidade de Patrick proporcionava uma base sólida para que seus companheiros de equipe mais à frente pudessem atacar com confiança. Ele defendia não apenas com força, mas também com uma inteligência futebolística aguçada. Após o verão de 1994, a carreira de Patrick floresceu com transferências bombásticas para a Bundesliga e La Liga. Ele se tornou um jogador fundamental para o Borussia Mönchengladbach, antes de se juntar ao Bayern de Munique, onde marcou o gol da vitória em uma cobrança de falta no último minuto, garantindo o título da Bundesliga em 2001, um momento que ficará para a história. Em seguida, transferiu-se para o Barcelona, mas lesões persistentes o impediram de render ao máximo. Fora de campo, Patrick é uma pessoa reservada, dedicando grande parte do seu tempo ao estudo de administração e gestão esportiva. A ligação entre seu papel em campo e sua vida é clara, um guerreiro silencioso, que sempre dá o seu melhor sem precisar dos holofotes. Em campo, ele é um protetor. Fora dele, é também um apoio sólido para sua família e para os projetos beneficentes que desenvolve. Hoje, aos 52 anos, Patrick Anderson continua a desempenhar o papel de uma figura experiente e respeitada, atuando como olheiro e embaixador do futebol.
Embora não esteja mais no auge de sua forma sempre que é mencionado, as pessoas ainda o lembram como um dos zagueiros centrais mais elegantes e corajosos que a Suécia já produziu. Aos 24 anos, Thomas Brolin, com seu rosto jovial, mas pés mágicos, era um verdadeiro artista em campo, marcando um gol espetacular contra a Romênia. Seu jogo habilidoso e sua visão tática magistral o tornaram uma fonte inesgotável de inspiração no estilo ofensivo da Suécia. A atuação de Brolin naquele ano lhe rendeu uma vaga na seleção ideal do torneio e o quarto lugar na votação da Bola de Ouro. No entanto, esse auge foi tragicamente curto. Uma grave lesão no tornozelo logo após a Copa do Mundo fez sua carreira despencar. Seus anos no Leeds United e no Crystal Palace foram um período sombrio repleto de críticas sobre seu peso e desempenho. Brolin se aposentou aos 28 anos de idade, em que deveria estar no auge de sua carreira. Após deixar o futebol, dedicou-se aos negócios e obteve grande sucesso com restaurantes imóveis e até mesmo uma empresa de acessórios para aspiradores de pó. Ele também se tornou jogador de pôquer profissional, demonstrando que sua inteligência jamais se esvaiu. O que instiga a reflexão? Reflexão é o contraste entre a imagem de um príncipe galante em campo e a de um empresário implacável fora dele. Parece que a tragédia da lesão forjou nele uma força de vontade inabalável para ressurgir das cinzas. Agora, aos 54 anos, Thomas Brolin vive uma vida vibrante e próspera. Ele não se arrepende do passado e sempre encara o futuro com otimismo. Sua trajetória é uma lição de adaptabilidade e esforço incansável para encontrar um novo propósito após o fim dos holofotes. Klas Ingesson, então com 25 anos, era um meio-campista poderoso, com muita resistência e um estilo de jogo físico e destemido. Naquela equipe, ele era considerado o pulmão do meio-campo, presente em todos os momentos cruciais para recuperar a bola e iniciar ataques. Com um espírito de luta ardente, Ingesson sempre jogava com 200% de empenho, inspirando seus companheiros nos momentos mais difíceis. Sua atuação na Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos personificou dedicação e disciplina. Após o torneio, sua carreira prosseguiu de forma constante em clubes da Série A e da Premier League, como Bari Bologna e Sheffield Wednesday. Por onde passou, era amado pelos torcedores por seu profissionalismo e humildade. Após se aposentar dos gramados, retornou à sua cidade natal e iniciou uma carreira como treinador no IFK Elfsborg. A vida pessoal de Ingesson é simples. Ele ama a natureza, gosta de cortar lenha na floresta e aprecia os prazeres simples com sua família. Ele sempre foi conhecido por sua filosofia de vida: trabalhe duro e mantenha os pés no chão. A imagem de um guerreiro feroz em campo parece ter se manifestado de forma peculiar em sua vida, já que ele enfrentou os desafios mais difíceis com uma calma incomum. Mesmo enfrentando um grave problema de saúde, ele nunca desistiu do futebol. Ele ainda aparecia no campo de treinamento em sua cadeira de rodas para orientar seus jogadores, incutindo neles fé na vida e paixão. No entanto, essa jornada gloriosa e tumultuada chegou a um fim abrupto. Em 29 de outubro de 2014, Klas Ingesson faleceu aos 46 anos devido a um mieloma múltiplo. Sua morte deixou um enorme vazio nos corações dos fãs em todo o mundo. O legado que ele deixou não se resume apenas às suas jogadas aguerridas, mas também a uma história de vida de extraordinária resiliência e um amor eterno pelo futebol. Kenneth Anderson, com seus 1,93 m de altura, era um verdadeiro matador de área durante o verão americano. Aos 26 anos, já havia marcado 5 gols, tornando-se o artilheiro da Suécia no torneio. Com sua imparável habilidade no jogo aéreo e sua inteligência em campo, ele era o destino final de todas as jogadas de ataque. Kenneth
Não só marcava gols de cabeça, como também possuía um controle de bola primoroso com os pés, uma qualidade rara entre os atacantes altos daquela época. Após o sucesso na Copa do Mundo, ele se transferiu para a Série A italiana e se tornou uma lenda no Bolonha, onde os torcedores ainda o chamam carinhosamente de O Gigante. Sua carreira foi uma trajetória estável, evitando escândalos e sempre mantendo a cabeça fria. Após se aposentar, Kenneth optou por uma vida tranquila, assumindo funções administrativas em seu antigo clube, o IFK Göteborg, e participando de atividades sociais em sua cidade natal, Eskilstuna. Ele é conhecido por ser um homem de família, dedicando sempre tempo à esposa e aos filhos e mantendo-se longe dos holofotes da mídia. Curiosamente, enquanto em campo era um monstro aéreo formidável que incutia medo em todos os defensores. Fora dele, Kenneth era uma pessoa extremamente gentil, calma e um tanto tímida. Sempre se mostrava humilde ao falar de seus sucessos. Hoje, aos 56 anos, Kenneth Anderson ainda mantém um físico atlético e um sorriso amável. Participa regularmente de partidas beneficentes e continua sendo um símbolo da resiliência daquela geração de ouro. Martin Dahlin, aos 26 anos, era o parceiro perfeito para Kenneth Anderson no ataque. Com seu jogo inteligente, velocidade e excelente posicionamento, marcou 4 gols cruciais na Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos. Dahlin, com sua ascendência sueca e venezuelana, possuía um estilo de jogo poderoso e tecnicamente apurado. Foi ele quem iniciou a clássica virada contra a Rússia na fase de grupos. Essa atuação brilhante consolidou sua posição como um dos melhores atacantes da Europa na época. Após o torneio, a carreira de Dahlin o levou à AS Roma e depois ao Blackburn Rovers, mas graves lesões nas costas o forçaram a encerrar sua carreira de jogador aos 30 anos, justamente no auge de sua forma. No entanto, Dahlin estava muito bem preparado para a vida após o futebol. Ele se tornou um poderoso agente de jogadores e era dono de uma marca de moda de grande sucesso com seu nome. Ele soube usar sua fama no futebol para construir credibilidade no mundo dos negócios. Sua vida pessoal é próspera, mas também repleta de responsabilidades com atividades comunitárias. A imagem de um caçador astuto nos campos de futebol parece ter espelhado curiosamente sua vida como empresário. Em campo, ele espera os erros do adversário para puni-los. Nos negócios, aproveita astutamente as oportunidades de sucesso. Hoje, aos 55 anos, Martin Dahlin é a prova de que um jogador pode alcançar grande sucesso após a aposentadoria graças à preparação meticulosa e ao raciocínio rápido. Ele continua contribuindo para o futebol sueco, orientando a carreira de jovens talentos. Stefan Schwarz foi apelidado de Homem de Ferro da seleção sueca em 1994. Aos 25 anos, ele era um pilar no meio-campo, pronto para realizar os desarmes mais agressivos para proteger a defesa. Com seu espírito de luta aguerrido e sua incrível habilidade com o pé esquerdo, ele não só desempenhava funções defensivas, como também era capaz de distribuir passes longos de grande precisão. Suas atuações foram cruciais para ajudar a Suécia a controlar o meio-campo contra seus adversários mais fortes. A trajetória de Schwarz abrangeu uma série de clubes prestigiosos, como Arsenal, Fiorentina, Valência e Sunderland. Por onde passou, deixou sua marca como um jogador absolutamente profissional. Curiosamente, ao se juntar ao Sunderland, o clube teve que incluir uma cláusula proibindo-o de viajar para o espaço, conhecendo sua natureza aventureira. Após se aposentar, viveu uma vida diversificada em Portugal e na Suécia, envolvido com agenciamento de jogadores e projetos sociais. Sempre buscou uma filosofia de liberdade e exploração incansável. O que instiga essa reflexão é o contraste entre um guerreiro agressivo em campo e um homem com uma alma aventureira e romântica fora dele. Enquanto em campo ele impõe limites aos seus adversários fora dele, ele sempre busca romper as suas próprias barreiras. Hoje, aos 54 anos, Stefan Schwarz ainda mantém o físico de um atleta profissional. Ele
É a prova de que é possível viver a vida plenamente e com paixão, seja em campo ou nas aventuras pessoais. Jonas Tern, de 27 anos, era o cérebro da Suécia na Copa do Mundo de 1994. Com seu excelente controle de jogo e liderança nata, ele ditava o ritmo e mantinha o equilíbrio da equipe. Tern não foi o artilheiro, mas foi crucial para o sistema tático do técnico Tommy Svensson. Infelizmente, um cartão vermelho na semifinal contra o Brasil o impediu de participar da disputa do terceiro lugar, mas sua contribuição é inegável. Depois de 1994, jogou pelo Rangers e pela Roma antes de lesões no joelho o obrigarem a se aposentar. Sem abandonar o futebol, Tern dedicou-se inteiramente ao desenvolvimento de jovens jogadores. Fundou sua própria academia de futebol e treinou diretamente muitos talentosos jogadores suecos, incluindo seu filho, Simon Tern. É conhecido por seus métodos de treinamento rigorosos, porém compassivos, priorizando o desenvolvimento do caráter antes de ensinar as habilidades técnicas. Sua vida gira em torno dos campos de futebol da vila, onde encontra a maior felicidade ao ver as crianças progredirem. A conexão entre o papel de Tern como capitão em campo e seu papel como treinador fora dele é notável. Ele nasceu para liderar e guiar. Enquanto em campo, ele é o herói anônimo que orquestra o jogo fora dele. Ele é o homem por trás da glória de seus alunos. Hoje, aos 56 anos, Jonas Tern continua trabalhando incansavelmente como treinador em clubes menores, transmitindo sua paixão e sua verdadeira filosofia de futebol para as futuras gerações. Sua trajetória é um símbolo de dedicação incondicional ao futebol. Em 1994, Henrik Larsson tinha apenas 22 anos, com seu característico cabelo trançado e frequentemente entrava em campo como substituto. Mas foi sua energia e ambição juvenis que o ajudaram a se destacar com um gol na disputa pelo terceiro lugar contra a Bulgária. Poucos poderiam imaginar que esse jovem reserva se tornaria uma das maiores lendas da história do futebol mundial. Larsson é um símbolo da bem-sucedida transição geracional no futebol sueco. A carreira de Larsson tornou-se então uma saga gloriosa no Celtic, onde marcou mais de 200 gols e se tornou o rei dos reis no coração dos torcedores escoceses. Em seguida, conquistou a Liga dos Campeões com o Barcelona, saindo do banco de reservas e dando as assistências para os 2 gols da final. A vida pessoal de Larsson foi marcada por muitas dificuldades, principalmente a perda de seu irmão mais novo, que por vezes o levou a considerar abandonar o futebol. Mas foi a força e o amor de sua família que o ajudaram a se reerguer. Após se aposentar dos gramados, ele se tornou treinador e chegou a trabalhar como auxiliar técnico no Barcelona. O que nos faz refletir é a coerência entre um herói silencioso que sempre brilha no momento certo em campo e uma pessoa humilde fora dele. Larsson nunca se considerou uma estrela, sempre colocou os interesses da equipe em primeiro lugar. Hoje, aos 52 anos, Henrik Larsson ainda mantém um físico e uma agilidade incríveis. Embora não jogue mais no mais alto nível, cada passo que dá ainda é acompanhado com absoluto respeito pelos torcedores. Ele é a prova de que talento aliado à ética cria a imortalidade. Roland Nilsson era o segundo jogador mais velho da equipe titular naquele ano. 30 anos, mas sua resistência e consistência eram impressionantes. Jogando na lateral direita, ele contribuiu incansavelmente tanto para o ataque quanto para a defesa ao longo dos 7 jogos nos Estados Unidos. Nilsson transmitia total segurança graças ao seu jogo inteligente e ao seu eficiente apoio ao ataque. Ele era um exemplo de resiliência para jogadores mais jovens, como Patrick Anderson e Henrik Larsson. Após o torneio, Nilsson continuou jogando em alto nível por muitos anos na Inglaterra, defendendo o Sheffield Wednesday e o Coventry City, chegando a atuar profissionalmente até os 38 anos. Depois de se aposentar dos gramados, iniciou uma carreira como treinador, alcançando considerável sucesso, principalmente ao conquistar o campeonato sueco com o Malmö FF.
Sua vida pessoal é exemplar. Ele é um ávido aprendiz e está sempre atualizado com as últimas tendências do futebol. É conhecido como um mentor dedicado e possui uma capacidade excepcional de descobrir jovens talentos. Parece que a imagem de um guerreiro sem idade em campo se estendeu à sua carreira como treinador, já que ele mantém consistentemente seu entusiasmo e ética de trabalho inabalável. Enquanto em campo atua como lateral fora dele, é um incentivador dos sonhos futebolísticos da próxima geração. Hoje, aos 60 anos, Roland Nilsson continua contribuindo para o futebol sueco em diversas funções. Sua trajetória é a prova de que a idade é apenas um número quando se tem paixão e profissionalismo suficientes. Roger Ljung, de 28 anos, marcou o primeiro gol da Suécia na campanha de 1994 contra Camarões. Lateral esquerdo com excelente habilidade no jogo aéreo e um estilo de jogo poderoso, Ljung era uma peça fundamental na defesa sueca. Jogava com intensa concentração e disciplina, sempre se destacando em suas funções, mesmo contra atacantes de classe mundial. Após o sucesso na Copa do Mundo, jogou na Turquia pelo Galatasaray antes de se aposentar relativamente cedo, aos 29 anos, para seguir uma carreira completamente nova, agenciamento de jogadores. Ljung fundou sua própria agência e se tornou um dos agentes mais influentes do norte da Europa, responsável por muitas das principais transferências de jogadores suecos para o cenário internacional. Ele usou sua experiência e contatos para ajudar as novas gerações de jogadores. Sua vida pessoal é bastante reservada e bem-sucedida. A ligação entre seu papel como zagueiro em campo e seu papel como negociador fora dele é fascinante. Em campo, ele frustrava ataques enquanto fora dele defendia os interesses e o futuro dos jogadores. Sua firmeza como zagueiro o ajudou a ter sucesso nas negociações. Hoje, aos 58 anos, Roger Ljung continua sendo uma figura extremamente influente nos bastidores do futebol europeu. Embora não esteja mais sob os holofotes, ele continua contribuindo discretamente para o desenvolvimento do futebol de seu país à sua maneira singular. Joakim Björklund, então, com apenas 23 anos, formou uma excelente dupla de zaga com Patrick Andersson. Se Patrick tomava as decisões, Joakim as executava com notável velocidade e agressividade. Ele teve um verão brilhante neutralizando muitos atacantes de ponta. A química entre essa jovem dupla de zagueiros foi fundamental para a campanha da Suécia no torneio. As atuações de Björklund o confirmaram como um dos zagueiros mais promissores do futebol europeu na época. Após o torneio, sua carreira decolou quando se juntou ao Rangers e depois ao Valência, onde ele e a equipe espanhola chegaram a 2 finais consecutivas da Liga dos Campeões. Björklund sempre manteve um estilo de jogo consistente e um profissionalismo incrível. Após se aposentar, tornou-se um renomado comentarista de futebol e posteriormente passou a treinar na Noruega e na Suécia. Sua vida pessoal está intimamente ligada ao esporte. Ele mantém uma rotina de treinos e participa de atividades sociais voltadas para jovens. O que chama a atenção é como a imagem de um herói silencioso que protege seus companheiros em campo se reflete em suas funções como comentarista e auxiliar técnico. Ele sempre sabe como dar destaque aos outros e apoiar a equipe da melhor maneira possível. Hoje, aos 52 anos, Joakim Björklund ainda trabalha diligentemente no banco de reservas do Sarpsborg 8 na Noruega. Embora não seja o protagonista, cada sucesso da equipe carrega a forte marca de seu apoio dedicado. Håkan Mild, de 23 anos, é um meio-campista incansável com um espírito de luta aguerrido e energia inesgotável. Ele marcou um gol crucial na disputa pelo 3º lugar contra a Bulgária, confirmando seu papel como peça tática fundamental. Mild não teme o contato físico, nem se intimida em realizar as tarefas mais árduas para criar espaço para que seus companheiros de equipe sejam criativos. Com Mild em campo, o meio-campo sueco sempre conta com uma camada extra de solidez defensiva. Após 1994, tornou-se um ícone do IFK Göteborg, onde passou a maior parte da sua carreira e conquistou inúmeros campeonatos nacionais. Também jogou na Espanha e na Inglaterra,
mas a Suécia era o seu verdadeiro lugar. Depois de se aposentar dos gramados Mild, atuou como diretor esportivo do IFK Göteborg por muitos anos e hoje é um respeitado analista de futebol. É conhecido por sua franqueza, determinação e dedicação à profissão. Sua vida pessoal é simples e intimamente ligada ao futebol local. Ao que parece, a imagem de um guerreiro dedicado, em campo, o transformou em um técnico astuto e responsável. Dentro de campo, ele luta pelas cores do seu time. Fora dele, luta pelo desenvolvimento sustentável do clube. Hoje, aos 52 anos, Håkan Mild continua sendo uma figura central no futebol nórdico. Sua paixão ainda arde intensamente e cada opinião que ele expressa sobre futebol continua sendo acompanhada de perto pelos torcedores. Jesper Blomqvist era o jogador mais jovem da equipe titular naquele ano, com apenas 20 anos. Com seus cabelos loiros e dribles relâmpago na ponta esquerda, ele era considerado o novo prodígio do futebol sueco. Embora não jogasse com regularidade, sempre que tinha oportunidade, Blomqvist criava jogadas incríveis com sua técnica individual refinada. Ele representava a esperança e o frescor da geração de ouro de 1994. Sua carreira o levou posteriormente ao Milan e principalmente ao Manchester United, onde fez parte da histórica equipe que conquistou a Tríplice Coroa em 1999. No entanto, graves lesões no joelho encerraram prematuramente o auge de sua carreira. Após várias tentativas frustradas de retorno aos gramados, Blomqvist descobriu uma paixão completamente nova, o ramo de pizzas. Ele abriu uma pizzaria de alto padrão e chegou a ganhar o prêmio de Melhor Pizza da Suécia. Também se tornou campeão de uma competição de dança televisionada, demonstrando sua versatilidade. O mais interessante é que ele fez a transição de artista do futebol para pizzaiolo. Parece que a destreza dos seus pés se transferiu para suas mãos. Fora de campo, Blomqvist é alegre e extrovertido e sempre irradia energia positiva. Hoje, aos 50 anos, Jesper Blomqvist está satisfeito com a sua vida como empreendedor culinário, mas ainda frequenta regularmente os jogos das lendas do Manchester United. A sua trajetória é a prova de que sempre se pode encontrar uma nova glória nas reviravoltas mais inesperadas da vida. Anders Limpar, de 28 anos, foi um dos jogadores mais talentosos tecnicamente que a Suécia já produziu. Embora não tenha jogado muito na Copa do Mundo de 1994, devido a considerações táticas do treinador, a classe do super sueco era inegável. Com sua visão tática aguçada e cruzamentos incrivelmente potentes e cheios de efeito, ele era uma ameaça constante para qualquer defesa sempre que entrava em campo. Após o torneio, ele continuou brilhando no Everton, ajudando o time a conquistar a FA Cup em 1995 após seus gloriosos anos no Arsenal. Sua carreira é um testemunho da beleza do futebol ofensivo. Depois de se aposentar, Limpar se aventurou em diversas áreas, desde abrir um bar e administrar uma loja de equipamentos de pesca até representar empresas de apostas. Ele é uma pessoa determinada que ama a liberdade e às vezes faz declarações controversas. No entanto, seu amor pelo futebol nunca diminuiu. Ele continua treinando categorias de base e competindo em ligas profissionais. A ligação entre um mágico em campo e sua vida cotidiana, repleta de acontecimentos, revela uma alma sempre ávida por novidades. Em campo, ele cria jogadas incríveis. Fora dele, se aventura em áreas inusitadas. Hoje, aos 58 anos, Anders Limpar ainda conserva seu estilo romântico e a paixão pelo futebol. Seja qual for seu papel, ele permanece uma peça fundamental dos gloriosos dias da geração de ouro de 1994.